Bom dia, hoje são 10 de outubro de 2020, sábado, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Mais um vídeo sobre língua portuguesa. Vou trazer aqui mais uma questão que, entre aspas, caiu em um concurso público para o TRF, Tribunal Regional Federal. O órgão que elaborou as questões foi a Fundação Carlos Chagas, FCC. Veja a questão aí. Temos assim, a expressão com que, em destaque aí, com que. A expressão com que preenche corretamente a lacuna da frase, dois pontos. E aí as alternativas A, B, C, D, E. O que a questão quer? A questão traz aí a expressão em destaque com que. Com que. Muito bem. E aí 5 alternativas. Você vai escolher a única alternativa em que caiba nessa alternativa a expressão com que. Apenas isso. Apenas isso. Você vai preencher o único espaço vazio que caiba a expressão com que. Com que. Entendeu? Apenas isso. Vamos lá. 1 minuto, depois eu volto. Muito bem, então vamos resolver a questão aí. Veja que a questão quer que você escolha a única alternativa
que caiba ali no espaço vazio a expressão com que, e não apenas que, mas com que. Muito bem, em cada alternativa haverá ali o que, pronome relativo. Agora, você vai procurar a única alternativa que caiba também o com, outra preposição. Com que? Com preposição. E o que? Pronome relativo. Entendeu? Como isso ocorre, hein, gente? Como é? Depende do verbo. Veja se o verbo é transitivo direto, se o verbo é transitivo indireto. Sendo transitivo indireto, ele pede preposição. Se ele pede preposição de, por exemplo, ficará como assim o pronome relativo? Ficará de que, não é isso? Preposição de, exigida pelo verbo. Entendeu? Se o verbo pede a preposição de, você vai usar de que. Se o verbo pede a preposição a, você vai usar a que. Viu aí? É sempre assim. Muito cuidado com essa expressão aí, com esse pronome relativo que, porque ele pode vir com muitas preposições, desde que os verbos exijam essas preposições. Entendeu? Então vamos lá. A alternativa A diz assim: foi dura, mas justa a réplica, e aí vem, Sérgio Pastrana se valeu em desagravo à dignidade do país. Será que nesse espaço vazio aqui da alternativa A cabe a expressão com que? Porque é essa a questão, a alternativa que a questão quer. Será que cabe aqui a expressão com que? Vou dizer, ó. Foi dura, mas justa a réplica com que Sérgio Pastrano se valeu em desagravo à dignidade do país. Cabe aqui as expressões com que? Não, não cabe. Por quê, hein? Olha o verbo aqui depois de Sérgio Pastrana. Sérgio Pastrana se valeu. Olha o verbo aqui, valer-se. Verbo pronominal, com pronome. Valer-se. Muito bem. Preste bem atenção quando você estiver diante de pronome relativo que ou qualquer outro. Veja se o verbo exige preposição. Se exigir preposição, essa preposição vem antes do pronome relativo que. Então vamos ver aqui. Sérgio Pastrana se valeu. Olha o verbo aqui pronominal, valer-se. Esse verbo valer-se, quem se vale de algo, de alguma coisa. Então veja, Sérgio Pastrana se valeu. Se valeu de quê? Olha a preposição de, exigida pelo verbo pronominal, valer-se. Sérgio Pastrana se valeu. Se valeu de quê? Preposição de. Então aqui cabe o de quê, antes do pronome relativo que. Ó, foi dura, mas justa a réplica de que Sérgio Pastrana se valeu. Viu aí? Com a preposição de, exigida pelo verbo valer-se. Então aqui cabe de que e não com que. A questão quer a alternativa que caiba, em que caiba a expressão com que. Então a alternativa A não é a alternativa que a questão quer. Alternativa B de bola. Foi grande a repercussão, e aí o espaço. Obteve o editorial da revista entre pesquisadores latino-americanos. Será que cabe aqui a expressão com que? Na alternativa B? Vamos ver. Foi grande a repercussão com que obteve o editorial da revista entre pesquisadores latino-americanos. Como você vê, não cabe aqui as expressões com que também. Não cabe. Não cabe aqui. Olha o verbo lá. O verbo transitivo direto. Não pede preposição alguma. O com é preposição. O que é pronome relativo. Então veja, o com é preposição. Para que eu coloque o com aqui antes do que, eu preciso de um verbo, por exemplo, de um verbo que exija a preposição com. E o verbo aí, na alternativa B, é o verbo obteve, obter. É um verbo transitivo direto. Não pede preposição.
Então não vem preposição alguma antes do que. Eu não posso colocar pois com o que aqui na alternativa B. Apenas o que. Veja, foi grande a repercussão que obteve o editorial da revista entre pesquisadores latino-americanos. Viu aí? O verbo obter, obteve, transitivo direto, não pede preposição. Então é apenas o que aqui, e não com que. Viu aí? Não é a alternativa que a questão quer. Alternativa C. Há muitos cubanos ofenderam os termos, e aí vem o espaço, e aí continua. O editorial se referiu ao futuro do país. Cabe a expressão aqui com que? Na alternativa C, cabe. Aqui cabe. Vamos lá. Há muitos cubanos ofenderam os termos com que o editorial se referiu ao futuro do país. Aqui cabe as expressões com que. É essa alternativa que a questão quer. Aqui cabe com que. Muito bem. Veja lá a oração no final. O editorial se referiu ao futuro do país. Veja agora. Com os termos ou com termos ofensivos. Viu aí? Então veja, o com que. Há muitos cubanos ofenderam os termos com que, olha aí, com os quais, com que o editorial se referiu ao futuro do país. A preposição aqui com, ela aparece sem ser exigida pelo verbo referir-se, porque aqui se referiu, o complemento do verbo referir-se aqui está na própria oração, ó. O editorial se referiu a quê? Ao futuro do país, entendeu? Mas a preposição com aparece aqui porque temos aqui um advérbio, um adjunto adverbial de meio, o meio. O editorial se valeu de um meio, entendeu? Ele se referiu ao futuro do país de que meio? De que forma? De forma ofensiva, entendeu? Ó, há muitos cubanos ofenderam os termos com que o editorial se referiu ao futuro do país. Então o editorial, o jornal se referiu ao futuro de Cuba com termos, olha aí, ó, com termos ofensivos ao próprio país, entendeu? Um adjunto adverbial de meio, de meio. Eu usei esse meio, o editorial, para ofender o povo cubano. Então, aqui, com que, cabe de forma acertada. Com que, ou seja, com os quais o editorial se referiu ao futuro do país, ou seja, com os termos ofensivos ao futuro do país. Entendeu? Então, isso aqui é um adjunto adverbial de meio. O meio que foi utilizado aqui, termos ofensivos. Entendeu? Então, aqui cabe com que? Na alternativa C. Então, a alternativa C é a alternativa que a questão quer. Veja D. As grandes potências costumam ser presunçosas quando analisam o tipo de sociedade e aí o espaço. Os pequenos países escolheram construir. Será que cabe o com que aqui? Não, não cabe o com que. Aqui apenas o que também. Veja, as grandes potências costumam ser presunçosas quando analisam o tipo de sociedade que os pequenos países escolheram construir. Olha aqui o construir, transitivo direto, não pede preposição. Então, antes do que aqui não vem preposição alguma. Aqui apenas o que. Entendeu? Os pequenos países escolheram construir o que? O tipo de sociedade. Então, aqui apenas o que, na letra D. E não preposição alguma antes. Jamais com que. Entendeu? Na alternativa E, a revista britânica esqueceu-se de que os cubanos notabilizaram-se pelo sentimento de solidariedade, e aí o espaço,
já demonstraram nas últimas décadas. Será que cabe o com que aqui? Também não. O verbo aqui, o verbo demonstrar, transitivo direto, não pede preposição. Logo, apenas o que aqui. A revista britânica esqueceu-se de que os cubanos notabilizaram-se pelo sentimento de solidariedade que já demonstraram nas últimas décadas. Apenas o que aqui. O verbo demonstrar, transitivo direto, não pede preposição. Logo, apenas o que. Entendeu? Resumindo, a única alternativa correta aqui, a única, é a alternativa C. Porque nessa alternativa, você pode empregar o com que, um adjunto adverbial de meio. Com que, com os quais. Então a preposição com aqui é exigida não pelo verbo referir-se na segunda oração. Entendeu? É exigida não pelo verbo, mas por ser um adjunto adverbial de meio. Certo? De meio. Aí aparece o com. Eu digo assim, outro exemplo de adjunto adverbial de meio. Feri meu amigo com uma faca. Olha aí o com. Feri meu amigo com uma faca. Olha a preposição com. Não é exigida pelo verbo ferir, mas ela aparece por ser um adjunto adverbial de meio. Eu me utilizei de uma faca. Meu meio, o meio foi uma faca para ferir alguém, entendeu? Então, o adjunto adverbial, quando ele vem, adjunto adverbial de meio, aparece a preposição. Você diz assim, matei fulano de tal com uma paulada. Olha o com aí, preposição. Adjunto adverbial de meio. Você se utilizou de um meio, um pau, para matar alguém a paulada. Entendeu? Então aparece aí a preposição com. Não é exigida pelo verbo, mas ela aparece. Porque aí inicia um adjunto adverbial de meio, entendeu? Então a única alternativa aqui em que cabe, a única alternativa em que cabe aqui a expressão com que é a alternativa C de casa. Mais um vídeo e muito obrigado.